Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para gravar a terceira parte de uma trilogia sobre o ano de São José. O Papa decretou o ano de São José entre 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021. Papa Francisco, né? E aí eu gravei, aliás, não é trilogia, né? É a quarta aula. Aí eu gravei no Seminário de Formação Católica, né? Eu tava gravando vários vídeos aí durante a pandemia, que eu chamei de Cefoca, Seminário de Formação Católica, que são alguns temas assim fundamentais para saber sobre a nossa fé. Aulas de meia hora, tá? Onde eu explico coisas fundamentais. Então eu parei na aula 83 sobre o ano de São José. Aula 81, ano de São José, parte um. Aula 82, ano de São José, parte 2. Aula 83, ano de São José, parte 3. E agora aqui eu tô gravando 84, ano de São José, parte 4. O último vídeo que eu gravei tem 2 anos, né? Então tem um tempo aí que eu não pude mais gravar vídeos devido acabou a pandemia, a gente volta a trabalhar, aquela correria. Mas eu tinha que terminar aqui sobre isso. Então eu estou lendo, estava lendo, né, a, a carta do Papa, né, Patris Corde, Coração de Pai, né, do Papa Francisco, uma carta linda. Então vocês podem retomar os vídeos anteriores aí. Então eu vou continuar aqui de onde eu parei e a gente vai refletir sobre São José. Agora que eu estou gravando aqui, nós estamos no mês de São José, tá? Estou gravando aqui dia 5 de março de 2023. Então fica para a nossa reflexão sobre São José. Estou até com a camisa aqui de São José, não sei se dá para ver aí. E a imagenzinha de São José aqui, ó, né? Nossa Senhora e Nosso Senhor. Então, vou continuar aqui alguns trechos que eu selecionei da Patris Corde, ok? O Papa diz assim: o Filho do Todo-Poderoso vem ao mundo assumindo uma condição de grande fragilidade, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele necessita de José para ser defendido, protegido, cuidado e criado. Deus confia neste homem. E o mesmo faz Maria, que encontra em José aquele que não só lhe quer salvar a vida, mas sempre a sustentará a ela e ao menino. Neste sentido, São José não pode deixar de ser o guardião da igreja, porque a igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história. E ao mesmo tempo, a maternidade da igreja espelha-se na maternidade da igreja, espelha-se a maternidade de Maria. Então, São José, então, ele é o protetor da Sagrada Família, ele é o patrono, ele é o que cuida, ele é o que defende, ele é o que guarda. E ali a gente vê na Sagrada Família o sinal já do início da igreja, o próprio Cristo, cabeça, Nossa Senhora e São José, a Sagrada Família. Então, meus irmãos, olha que lindo o Papa fala aqui, né? E ele continua assim: José, continuando a proteger a igreja, continua a proteger o menino e sua mãe. E também nós, amando a igreja, continuamos a amar o menino e sua mãe, né? E é belíssimo que o nosso Deus, ele se faz frágil. São Paulo vai dizer isso lá na carta, né? O Senhor esvaziou-se de si mesmo, assumindo, né, o ser homem. E humilhou-se ainda mais, fazendo-se escravo, humilhando-se numa cruz. Jesus então se faz frágil, criança frágil. E São José é esse pai que vai proteger, que vai cuidar, que vai levar para o Egito, né, para defender de Herodes. Então Deus usa José para proteger a nossa salvação. Então nós temos muito a agradecer a São José. Ali começa a igreja, na Sagrada Família, no lar de Nazaré. A igreja, a Santa Igreja começa ali, no lar de São José. 30 anos Jesus viveu dentro de casa, né, com os pais. Só 3 anos de missão. Isso significa para nós que há uma importância ímpar, uma importância primordial na família, na convivência familiar, né? E São José, ele é esse protetor.
São José é o pai, né? Em São Lucas vai dizer que Jesus obedecia em tudo aos pais, né? Então Jesus obedecia a São José. Então, meus irmãos, se Jesus obedecia a São José, muito mais nós. Então a gente tem que ter um grande respeito a São José, visto que o próprio Cristo o teve. E continua aqui o Papa, né? Este menino é aquele que dirá: sempre que fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo fizeste. Lembra que Jesus falou isso? Olha o que o Papa diz. Assim, todo necessitado, pobre, atribulado, moribundo, forasteiro, recluso, doente, são o menino que José continua a guardar. Olha que lindo isso. Por isso mesmo São José é invocado como protetor dos miseráveis, necessitados, exilados, aflitos, pobres, moribundos. E pela mesma razão a Igreja não pode deixar de amar, em primeiro lugar, os últimos. Porque Jesus conferiu-lhes a preferência ao identificar-se pessoalmente com eles. De José devemos aprender o mesmo cuidado e responsabilidade. Amar o menino e sua mãe, amar os sacramentos e a caridade, amar a Igreja e os pobres. Cada uma destas realidades é sempre o menino e sua mãe. Então, nós somos chamados a, como São José, primeiro nos colocar debaixo da guarda de São José. Ele é o pai da Igreja, ele é o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, patrono, né? Claro que Jesus é superior a São José e Nossa Senhora, mas Deus quis constituir aí um intercessor junto a Jesus, São José. Meus irmãos, também como São José, aqui fala o Papa, acolher os sofredores, amar a Igreja, amar os sacramentos, proteger a Igreja, defender a Igreja contra os inimigos da Igreja, defender Nossa Senhora, defender os oprimidos, defender os que são ridicularizados, defender os que são, né, que falam tanto mal hoje dos cristãos, tanto mal daqueles homens de Deus, os mais santos, os sacerdotes mais santos, os bispos mais santos são os mais perseguidos, os leigos mais que buscam mais santidade são os mais perseguidos. Então nós somos chamados a defender os que seguem São José, os que seguem a Igreja, os fiéis. E aí o Papa continua agora com o título Pai Trabalhador. Eu esqueci de colocar o tema, né? Aqui no... Eu não sei se tem como... Eu não sei, não tem como mais não. Instagram mudou um monte de coisa, eu não sei. Tem como eu adicionar um comentário, ó. Vou colocar aqui. É parte 4. Parte 4. TT4, parte 4. Acho que é isso. Beleza, pessoal? Acho que é isso aí. Aí segura aqui. Fixar. É isso. Então, eu tô vendo aqui que nós tivemos 3 aulas já, né? Então, na primeira aula, olha só, na primeira aula nós meditamos o início da carta Patris Corde, né? Nós vimos até um certo ponto. Na aula 2, né? Na aula 82, a gente viu sobre a ternura, o pai ternura, né? Entre outros temas. Na 83 já vai falar aqui o acolhimento de São José, né, o evangelho da infância, sobre algumas realidades com o seu filho. E aqui agora no 4, né, 84, parte 4, a gente está aqui trabalhando isso aí.
falando aqui até agora sobre esse protetor dos oprimidos da igreja e agora pai trabalhador. Eu quis fazer essa retomada aí só para esqueci de dar esse panorama de temática. Mas vocês podem acessar, pessoal, todos esses vídeos aqui no Instagram, #Cefoca, SEFOCA, ou lá no YouTube tem a playlist. No meu perfil aí tem um link que tem lá, Seminário de Formação Católica, vocês já vão para todos os vídeos. Vamos lá, pai trabalhador. Um aspecto que caracteriza São José e tem sido evidenciado desde os primeiros dias da encíclica social a Rerum Novarum de Leão XIII é a sua relação com o trabalho. Olha interessante o que o Papa fala. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento de sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão, fruto do próprio trabalho. Neste nosso tempo, em que o trabalho parece ter voltado a constituir uma urgente questão social e o desemprego atinge por vezes níveis impressionantes, mesmo em países onde se experimentou durante várias décadas um certo bem-estar, é necessário tomar renovada consciência do significado do trabalho que dignifica e do qual o nosso santo é patrono e exemplo. Muito importante isso, dar o valor ao trabalho. Hoje, onde nós estamos assolados de ideologias contra o trabalho, querendo cada vez mais incentivar que as pessoas tenham um conforto sem nenhum esforço, né? Enfim, continua aqui. O trabalho torna-se participação na própria obra da salvação. Oportunidade para apressar a vinda do reino, desenvolver as próprias potencialidades e qualidades, colocando-as ao serviço da sociedade e da comunhão. O trabalho torna-se uma oportunidade de realização, não só para o próprio trabalhador, mas sobretudo para aquele núcleo originário da sociedade, que é a família. Meus irmãos, hoje existe uma campanha de difamação de uma certa forma do trabalho. E nós precisamos resgatar o amor ao trabalho. O amor ao trabalho. O desejo de trabalhar, o desejo de incessantemente, né, você se esforçar em prol da família, não só pelo dinheiro, pelas pessoas, por valores, né? Também trabalhos missionários, voluntários. O trabalho, meus irmãos, é que vai edificar a sociedade, o mundo. Sem trabalho, o mundo acaba. Nós nos destruímos. O nosso corpo físico, nossa mente, né? E nosso lado espiritual precisa do trabalho. O que acontece hoje? Nós estamos numa sociedade onde temos mais conforto, né? E agora a gente está pagando para fazer esforço. O que é academia? A gente está pagando agora para fazer um esforço que antes fazia. Então a gente estuda para não capinar a roça, né? E aí agora que a gente consegue um trabalho de escritório, a gente tem que pagar alguém para capinar a roça, para fazer numa máquina o esforço que antes a gente fazia ganhando dinheiro. Tudo bem, não estou falando que isso é um problema. Só estou falando que é importante a gente observar essas coisas e ver a importância que é o trabalho para o nosso corpo, nossa mente e nossa alma e nosso espírito. Só que tem uma coisa. Hoje também existe o exagero. Existe o exagero dos que desvalorizam o trabalho e existe o exagero daqueles que, vamos dizer, divinizam o trabalho. Vive só para trabalhar. Só quer trabalhar, esquece da família, esquece da religião, esquece de Deus, né? Eu vivo para trabalhar. Também não. Também isso é danoso, né? Continua o papo aqui. Uma família onde falte o trabalho está mais exposta a dificuldades, tensões, fraturas,
e até mesmo a desesperada e desesperadora tentação da dissolução. Como poderemos falar da dignidade humana sem nos empenharmos para que todos e cada um tenha a possibilidade de um digno sustento? A pessoa que trabalha, seja qual for sua tarefa, colabora com o próprio Deus. Torna-se, em certa medida, criadora do mundo que a rodeia. A crise do nosso tempo, que é econômica, social, cultural, espiritual, pode constituir para todos um apelo a redescobrir o valor, a importância e a necessidade do trabalho, para dar origem a uma nova normalidade em que ninguém seja excluído. O trabalho de São José lembra-nos que o próprio Deus feito homem não desdenhou o trabalho. Olha que belo isso. O próprio Cristo não rejeitou o trabalho. A perda de trabalho, o que afeta tantos irmãos e irmãs e tem aumentado nos últimos meses devido à pandemia do Covid-19, deve ser um apelo a revermos as nossas prioridades. Porque o Papa está dizendo, com certeza, do direito ao trabalho, né? E quanto que o trabalho ele auxilia na unidade da família em vários âmbitos. Ele continua aqui. Peçamos a São José Operário que encontremos vias onde nos possamos comprometer até se dizer nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho. Então, meus irmãos, o trabalho é isso. Ó, tem um barulhinho aqui porque o vento está forte, eu quis deixar a janela aberta, né? A luz natural. Beleza? Aí, cortina balançando um pouquinho, mas creio que dá para ouvir direitinho. Então, hoje, meus irmãos, existe infelizmente pessoas que desdenham o trabalho. E isso não é nada cristão. Isso não é nada valoroso. A gente precisa, sim, trabalhar. Trabalhar e ajudar de alguma forma. Mesmo os aposentados precisam fazer alguma coisa, né? A própria psicologia fala isso. Eles precisam se ocupar a mente, precisam fazer alguma coisa. Não necessariamente um trabalho remunerado. Pode ser, mas algum ofício que goste, né? Que tenha prazer, ajudar o próximo, algum trabalho voluntário, mas a nenhum de nós devemos ficar parados, né? O ócio, né? A preguiça é um pecado capital. Continua o papo aqui, sobre o tema Pai na Sombra. A figura de José, que é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste, guarda-o, protege-o, segue os seus passos sem nunca se afastar dele. Não se nasce pai, torna-se tal. E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Olha que sábio o Papa falar isso aqui, né? Ninguém nasce pai, a gente se torna. E o tornar-se pai não é a partir do momento que a gente dá à luz um filho, né? Nossa esposa dá à luz um filho e a gente é pai biológico. Não. É a partir do momento que nós cuidamos, criamos, educamos, formamos. Isso é papel de pai. Quantos que são pais biológicos, mas não são pais de fato? É o que... Epa, a porta vai bater ali. É o que São João Paulo II falava. Quantos órfãos de pais vivos nós temos no Brasil? Deixa eu fechar a porta aqui, gente, senão... Desculpa aí. O vento foi mais forte do que o peso de pedra. Então, falando do pai, né? Então, nós somos chamados a assumir essa vocação, uma vocação sublime, quem é pai. Que a cada dia a gente tenha o temor e o tremor de nos perguntar, será que estou cumprindo a minha missão corretamente? E as mães também, né? Então isso é muito sério, isso é muito grave, né? Não se sentir condenado, mas não se sentir também que está tudo bem. Mas esse saudável temor e tremor de querer sempre fazer melhor. Isso é ótimo.
dentro das nossas fraquezas e fragilidades e também das fraquezas e fragilidades de nossos filhos, né? Que a gente possa cumprir essa missão com caridade. Caridade para com os filhos, caridade para com a família ao redor, caridade para conosco mesmo, né? Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outrem, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito. Então, quer dizer, toda vez que você tem responsabilidade sobre outra pessoa, você de uma certa forma é pai. O sacerdote é pai. De repente um professor, né, tem certos atributos de pai. Claro que não é pai, mas ele precisa exercer alguns atributos, né? Eu continuo o papo aqui. Na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria igreja de hoje precisa de pais. Continua atual a advertência dirigida por São Paulo aos Coríntios. Ainda que tivéssemos 10.000 pedagogos em Cristo, não teríeis muitos pais. Está na primeira carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 15. E continua o papo. E cada sacerdote ou bispo deveria poder acrescentar como apóstolo: fui eu que vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. Na mesma passagem. E aos Gálatas, São Paulo diz: meus filhos, por quem sinto outra vez dores de parto, até que Cristo se forme em vós. Olha que belo isso. São Paulo sente dores como de parto, até que seus filhos espirituais sejam verdadeiros cristãos. Esse é o verdadeiro temor de um pai. Esse é o verdadeiro temor de um pai espiritual ou biológico, ou pai adotado, enfim. É aquele que tem o temor e o tremor, né? Essa dor de parto, essa angústia. O que será que faltou para o meu filho, para o João, para o Pedro? O que será que eu errei? O que eu posso fazer de melhor? Meu Deus, me perdoa. Meu Deus, me ajuda, me ilumina. O que fazer nesse momento difícil? São essas questões angustiosas, né? Angustiadas que percorrem a vida de um verdadeiro pai que se preocupa e que é pai, que cuida. O que não pode é a gente desleixar, né, meus irmãos? Aí continua o papo aqui. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade. E José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca se colocou a si mesmo no centro. Soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. Tanto é que você vê, quando eles vão ao templo, o próprio Cristo se separa deles, né? Depois de dias eles o reencontram. O Evangelho é claro em afirmar que Jesus obedecia aos pais. Então Jesus tinha uma certa liberdade, e os filhos precisam ter uma certa liberdade, e essa dinâmica é dificílima. O quanto que você solta, o quanto que você aperta, o quanto que você solta, o quanto que você aperta. Uma coisa que não pode faltar nunca: olhos fixos, o cuidado, a proteção, a atenção, a observação sempre atento, sofrendo quando ele toma decisões erradas. Na primeira oportunidade, exortá-lo. E cuidado em não apertar demais, mas não afrouxar demais, né? É pedir ao Espírito Santo, é pedir a São José o discernimento correto. Não é fácil. Continua o Papa. A felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Naquele homem nunca se nota frustração, mas apenas confiança. O seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança.
O mundo precisa de paz. Rejeita os dominadores. Isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. Rejeita aqueles que confundem autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição. Toda verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. É isso que nós somos chamados a ser como pais. Ser todo para nossos filhos e nossa família e nossa esposa. Doar-se no máximo do que eu puder ser para os meus filhos. Né? E principalmente dependendo da idade, uma hora eles têm a decisão e eu preciso lidar com isso. Né? É claro que esse lidar não é ficar quieto, mas falar e exortar, mas saber os limites entre ele, dele, do filho, né? E meu, né? E não se calar, não deixar de falar aquilo que é a verdade. Calar-se nunca. A regra de Santo Agostinho vale, né? Nunca omitir a verdade em nome da caridade. Nunca, nunca, nunca. Nunca omitir a verdade em nome da caridade. Essa é a regra de Santo Agostinho. Mas nunca impor a verdade sem caridade. Essa regra é fantástica. Serve para tudo. Então, eu não sei onde eu parei aqui, vou ler aqui, de repente eu já li isso aqui. Toda verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. Mesmo no sacerdócio e na vida consagrada, requer-se este gênero de maturidade. Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre-se o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. Isso aqui é importantíssimo que o Papa está falando. Porque o sacrifício existe. O sacrifício, né, o doar-se, a dor. Mas a vida toda não é sacrifício. Jesus não passou 30 anos sofrendo na cruz. A vida de Jesus é 30 anos de alegria em família. 3 anos de missão. E alguns momentos de sofrimento grave. Então, teremos sacrifício. Mas muito mais do que sacrifício. É o dom de si mesmo. Isso é muito mais importante que o sacrifício. O sacrifício não se ausenta, mas ele não é tudo. Ele não é tudo. O tudo é o dom, o doar-se, a caridade. E por vezes esse doar-se exigirá sacrifício. A paternidade, que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos, sempre abre espaços para o inédito. Cada filho traz sempre consigo um mistério, algo de inédito, que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeite a sua liberdade. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil. Quando vê que o filho se torna autônomo e caminha sozinho pelas sendas da vida. Quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele menino não era seu, fora simplesmente confiado aos seus cuidados. Caramba! Eu estou emocionado aqui porque eu lembro do meu filho, principalmente o mais velho, João, né? Que Deus abençoe nossos filhos. Continua aqui o Papa. No fundo, é isto mesmo que dá a entender Jesus quando afirma: na terra ninguém chameis Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Todas as vezes que nos encontramos na condição de exercitar a paternidade,
devemos lembrar-nos que nunca é exercício de posse, mas sinal que remete para uma paternidade mais alta. Eu sou verdadeiro pai quando eu mostro para o meu filho o Pai do céu. Que o maior pai dele é Deus Pai. É nosso Senhor Jesus Cristo. Aí estou exercendo plenamente um dos elementos plenos da minha paternidade. Em certo sentido, estamos sempre todos na condição de José, sombra do único Pai Celeste, que faz com que o sol se levante sobre bons e maus e faz cair a chuva sobre justos e pecadores. A sombra que acompanha o Filho. O objetivo desta carta apostólica é aumentar o amor por este grande santo, aumentar o amor por este grande santo, né, São José, para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão e para imitarmos as suas virtudes e o seu desvelo. Com efeito, a missão específica dos santos não é apenas a de conceder milagres e graças, mas de interceder por nós diante de Deus. Como fizeram Abraão e Moisés, como faz Jesus, o único mediador, que junto a Deus Pai é nosso advogado, vivo para sempre, a fim de interceder por nós. Os santos ajudam todos os fiéis a tender à santidade e perfeição do próprio estado. A sua vida é uma prova concreta do que é possível, de que é possível viver o Evangelho. À semelhança de Jesus que disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração", também os santos são exemplos de vida que havemos de imitar. A isto nos exorta explicitamente São Paulo, que diz: "Rogo-vos, pois, que sejais meus imitadores." Primeira carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. O mesmo nos diz São José através do seu silêncio eloquente. Só nos resta implorar de São José a graça das graças, a nossa conversão. Dirijamos-lhes a nossa oração. E aí o Papa termina a carta dele com uma oração a São José. E vamos terminar então esse vídeo agora fazendo essa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança convosco. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus amados, como eu gostaria de ter terminado essa quadrilogia, né? Quadrilogia, não sei. Sobre São José. Que a gente possa então buscar em São José, principalmente os homens, restaurar essa masculinidade santa, né, aos olhos de Cristo, aos olhos de São José. Temos muito cuidado com os feminismos exagerados de hoje e também os machismos exagerados de hoje, mundanos. O nosso espelho seja nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso espelho seja São José. Acredito que eu já gravei vídeos aqui sobre homens, né? Sobre a hombridade. Meus amados, na próxima aula eu quero falar um pouquinho mais sobre São José e o Papa. E vai ser muito importante essa aula. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Acompanhe a gente aí. Deus abençoe você.